Meus amigos, hoje tem Copa do Nordeste. O Vitória vai receber o Confiança no Barradão a partir das 9h30 da noite. Um jogo importante, é tiro único, hein? Vale vaga na semifinal. Chegou a hora da decisão. Depois de quase um mês sem jogos, o Leão volta a campo nesta terça, pelas quartas do Nordestão contra o Confiança. E nessa pausa, o técnico Thiago Carpini perdeu algumas peças para o regional, como os atacantes Janderson, Wellington Rato e Gustavo Mosquito. E como o prazo de inscrições do torneio já acabou, os 3 reforços contratados não podem estrear nesta terça, deixando Carpini com poucas opções para a partida. Mesmo tendo o time desfalcado, tem que ganhar, né? Tô torcendo para ganhar. Eu tô com a camisa lá guardada para vestir. Assim que ganhar, eu vivo trabalho com ela. Uma das posições mais carentes do elenco rubro-negro no momento é a lateral esquerda. Com a lesão de Jamerson e a saída de Hugo, Carpini conta apenas com o jovem Maicon Jesus, de 19 anos. Ele só jogou 45 minutos com a camisa do Leão até aqui, mas conta com o respaldo do técnico. Um jogador de muita força, algumas características muito parecidas com o Jamerson. Então, agora a gente precisa potencializar esses fatores nele, entender que o Jamerson também oscilou no começo, né? E agora vinha numa crescente. Então, talvez ele oscile um pouco, faz tempo que não joga. Um jovem, mas um jovem de muito potencial e a gente acredita muito nesse atleta. Maicon Jesus tem apenas 12 jogos disputados como profissional, todos neste ano. 11 pelo Noroeste, no Paulistão, e apenas 1 pelo Vitória, no último jogo antes da pausa, contra o Cruzeiro, quando entrou no lugar de Jamerson. Mas ele já se sente pronto para agarrar essa oportunidade como titular do Leão. Quando entrei contra o Cruzeiro não foi do jeito que eu queria, né, com a lesão de Jamerson. Mas era uma oportunidade que eu tinha que entrar bem e dar o meu melhor, bem tranquilo, para fazer esse jogo. Então, só esperar o momento e, se Deus quiser, fazer um grande jogo. Depois dessa parada, o que a gente pode esperar do Vitória? Que não tem algumas peças, o Carpini até falou na coletiva, mas foi com esse time que a gente chegou na primeira posição. Não eram os melhores jogadores, mas perdeu, né? O Vitória perdeu alguns nomes aí que, bem ou mal, ajudavam a compor o grupo. A situação da lateral esquerda, que foi a gravidade da lesão do Jamerson, né? E agora o Carpini ajustar com o que ele tem em mãos, que não é muita coisa. Foram 8 saídas, Ju, mais precisamente, né, nesse período aí de recesso. E o Vitória não contratou 3 jogadores, mas não vai poder utilizá-los, já que o prazo de inscrição para a Copa do Nordeste já estava encerrado. Então, acho que Carpini, foi como eu até coloquei lá no Jornal Massa de hoje, vai ter que se virar com o que tem. Óbvio que ele tem que valorizar. Mas mesmo assim, desculpa, Léo, o que ele tem é bem melhor que o Confiança. Não, com certeza. Inclusive, um detalhe do Confiança, Ju, é que um dos principais jogadores do Confiança, o Dionísio, foi emprestado pelo Vitória ao Confiança, não vai jogar hoje, porque teria que pagar uma multa de R$1 milhão. Aí e, já infelizmente, um o time de desfalque grande para ele. É um desfalque grande, porque ali era o homem de meio de campo de confiança do técnico lá, do Luizinho. E ele não joga hoje porque é uma compensação financeira pesada para um time de Sergipe, né, que é Série C. Então é um bom para o Vitória esse desfalque lá do Confiança. Eu acredito que o Vitória, independente disso, independente das peças que vão jogar ou não, o Vitória tem que fazer seu dever de casa. Eu fiquei um pouco decepcionado com a torcida, porque ainda eu vi até ontem parcial de 11 mil ingressos vendidos, assim como a do Bahia também, 20 mil. Eu acho que ainda é pouco. Um mês sem jogar, um mês sem ver seus times em campo, pra mim tinha que ser casa cheia, tanto hoje contra amanhã, ingressos esgotados. Mas às vezes o poder aquisitivo, né, tá baixo nesse momento, depois do São João, gastou um pouquinho a mais. Mas com fé em Deus eu vejo uma perspectiva boa do Vitória hoje se classificar, porque, dentro de casa, diante do Confiança, não tem outro resultado que não seja a vitória e a classificação hoje à noite. Vaza aí. Tem um dado interessante, o Vitória marcou 50 gols na temporada. E desses 50 gols, 28, sabe por quem teve participação direta? Janderson, Mosquito e Rato. E os 3 já saíram, ou seja, mais da metade dos gols foram participações de 3 atletas que já foram embora. Ou seja, é um dado interessante, né? Por mais que eles 3 sejam muito criticados, mas de certa forma eles contribuíram. Rato fez gol importante na Série A contra o Flamengo, aquela bola desviada que foi o gol do empate. Janderson fez alguns gols. Janderson, principalmente na Copa do Nordeste, ele fez muito gol decisivo. Acho que contra o Sport ele fez gol
decisivo, ele fez gol contra o Altos, contra o Souza, e era só gol que o jogo estava empatado, ele ia lá e abria o placar ou colocava o Vitória na frente. Mas isso não é desculpa para a obrigação que o Vitória tem que fazer, né? O Vitória tem que passar, tem que jogar bem, tem que ir à semifinal, que também será decidida dentro do Barradão, ou seja, não tem desculpa. Um mês de descanso, vai jogar dentro de casa com apoio da torcida. Você quer mais o quê? Só porque outros atletas foram embora, você tem ainda jogadores para poder fazer a diferença. Renato Kaiser, Osvaldo, Mateuzinho, são jogadores que têm essa responsabilidade. Então, eu não vejo isso como uma desculpa, porque se o Vitória não conseguir passar, talvez a desculpa seja essa, porque outros jogadores chegaram, foram embora, e os que chegaram ainda não foram inscritos e tal, então a gente perdeu. Mas isso não é o suficiente. Então o Vitória precisa, o Vitória está devendo ao torcedor, e o Vitória tem, por obrigação, passar de fase e passar jogando bem. A gente vê, né, o Carpini falando até sobre o garoto de 19 anos, até procurei saber se era da base. É um jogador que veio de fora, né? E futebol é bem assim, não tem idade, pô. Por que ele tá falando que o jogador de 19 anos tem condições de jogar? E às vezes a gente vê os treinadores, alguns clubes falando que precisa amadurecer, precisa de minutagem, que agora tudo é minutagem. Precisa de treinamento, precisa de se preparar e precisa ter coragem de enfrentar aquilo que foi colocado dentro do campo. O jogador, esse momento de transição, a gente sabe do nervosismo, de tudo que acontece com o jogador novo, mas é o momento dele provar que ele tem condições. E eu sempre costumo falar, não importa a idade, nem para mais, nem para menos, a gente está vendo no Mundial acontecendo justamente o que eu sempre falo aqui. O goleiro do Fluminense tem 44 anos, pô. O Thiago tem 40 anos, né? Então, futebol não tem idade. Se tem 15 anos, 16 anos, bota lá, consegue fazer, bota para jogar, pô. Aí fica essa coisa agora que precisa preparar, O jogador tá no time grande. É o que eu sempre falo, coloca os meninos para treinar junto com o profissional, que ele vai se adaptando, ele vai se preparando, para que quando aparece uma chance, ele tá pronto para enfrentar. E fazer futebol não importa a idade, importa o que você faz. Seja aqui no golzinho, só que não faz em mídio. A gente bota o golzinho aqui, eu trouxe até uma bola. Eu vou dar essa bola aqui para ver se Emílio aprende. Não importa se é no golzinho, se é no asfalto, se fez o golzinho com livro. Eu fazia o golzinho com chinelo. Pegava o chinelo ali, fazia o golzinho, o couro comia. Então não importa se é no Maracanã, se é no Morumbi, se é na Fonte Nova, se é no Barradão. O jogador tem que chegar e fazer. Tem que ter personalidade, ter confiança. E isso quem faz é o treinador. Ele mudou a postura dele. Ele está botando um jogador novo, mas também não pode ser diferente. Ele não vai falar que o jogador não vai resolver. Só tem ele, mas o garoto espero que resolva para que isso se multiplique e o futebol mude. Eu me lembro que quando eu entrei, eu era novinho, teve alguém com mais idade que teve que buscar outro espaço e eu entrei no lugar. Então essa renovação é importante em tudo na nossa vida. E que o torcedor tenha paciência, né? Com certeza. Com a garotada aí.